Olha, vamos combinar. Decifrar o sistema tributário brasileiro às vezes parece uma missão impossível, né? Mas a verdade é que por trás de tanta sigla e tanta cobrança, existe sim uma lógica. Então, hoje a gente vai desvendar juntos esse mapa para entender o porquê de cada tributo. Para a gente começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. Qual a diferença entre imposto, taxa e contribuição? Muita gente usa essas palavras como se fossem a mesma coisa, sabe? Mas, na verdade, cada uma tem um significado e um destino bem diferente para o nosso dinheiro. E entender isso, olha, é o primeiro grande passo para dominar o assunto. Então, beleza. Mas antes de a gente mergulhar na diferença entre eles, vamos dar um passinho para trás e entender o básico do básico. Para que servem os tributos? Por que eles existem, afinal? E, basicamente, a gente pode pensar em duas grandes finalidades. A primeira, que é a mais óbvia, é a chamada finalidade fiscal. É bem simples, na verdade. O Estado precisa de dinheiro para funcionar, para pagar por saúde, segurança, educação, tudo isso que a gente usa. É, literalmente, o combustível que faz a máquina pública andar. Ponto. Agora, é na segunda finalidade que a coisa fica mais interessante. É a chamada finalidade extrafiscal. Aqui, o tributo vira uma ferramenta de política econômica, sabe? Pensa assim, o governo quer desestimular a importação de um produto. Sobe o imposto dele. Precisa dar um gás na indústria para evitar a demissão? Reduz o IPI dos carros, por exemplo. O foco aqui não é só arrecadar dinheiro, é influenciar o comportamento da economia. Certo. Então, agora que a gente já sabe os porquês, vamos entender o quê. Vamos para os blocos de construção do nosso sistema. A palavra tributo, que a gente ouve toda hora, é na verdade um termo genérico, tipo um guarda-chuva, que se divide em três categorias principais. O primeiro, e com certeza o mais famoso, é o imposto. A grande sacada do imposto é que ele é não vinculado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando a gente paga um imposto, esse dinheiro vai para um caixão geral do governo. Não existe uma promessa de um serviço direto em troca. Por exemplo, não dá para chegar na prefeitura e exigir uma rua asfaltada só porque o IPVA está em dia, entende? O dinheiro vai para o bolo todo. E aí, nessa categoria estão alguns velhos conhecidos nossos, né? O imposto de renda, o IPTU da casa, o IPVA do carro e, claro, aqueles que estão escondidos em quase tudo que a gente compra, como o ICMS e o IPI. O destino de todos eles, o mesmo Caixa Geral do governo. Agora, para a gente entender uma diferença fundamental dentro do mundo dos impostos, vamos imaginar uma cena bem simples. Pensa só. Um milionário e um trabalhador entram na mesma loja e compram a mesmíssima televisão. Pois é, esse exemplo mostra a diferença de um jeito perfeito. Quando a gente fala do imposto sobre o produto, tipo o ICMS que está no preço da TV, não importa quem está comprando, o valor do imposto é o mesmo para os dois. Por quê? Porque ele está ligado ao produto, à TV. Agora, quando a gente olha para o imposto de renda, a história é outra. Ele é pessoal. Ele olha para a capacidade de cada um de pagar. Por isso que as alíquotas são diferentes, e quem ganha mais, paga mais. Bom, o segundo tipo de tributo são as taxas. E aqui, olha só, a lógica é exatamente o oposto dos impostos. As taxas são vinculadas, ou seja, a gente paga uma taxa e recebe em troca um serviço público específico, um serviço que dá para medir. Pensa na taxa de coleta de lixo ou na taxa para emitir um passaporte. O pagamento está amarrado, está ligado diretamente a algo que o Estado faz para quem pagou. E, por fim, o terceiro tipo, as contribuições. Elas também são vinculadas, mas de um jeito um pouco diferente. O dinheiro que entra por aqui já vem com um carimbo, sabe? Ele já tem um destino certo, que é financiar um setor ou um grupo social específico. O exemplo mais clássico de todos é a contribuição para o INSS, que vai direto para financiar a Seguridade Social, as aposentadorias. E além do INSS, que todo trabalhador conhece bem, tem outros exemplos. As contribuições para o famoso Sistema S, que bancam o SESI, o SENAI, o SESC, e também a CID, que a gente paga na gasolina e que serve para financiar obras de infraestrutura. A regra é a mesma, o dinheiro aqui já tem um alvo definido. Ok, até aqui a gente viu o que são e para que servem os tributos. Mas atenção, o poder do Estado de cobrar não é um cheque em branco não, longe disso. Existem regras muito claras na Constituição feitas para proteger o cidadão. São as chamadas garantias do contribuinte. E a regra de ouro, a número 1, é o princípio da legalidade. O que ele diz? Não há tributo sem lei. Ou seja, um governante não pode simplesmente acordar de manhã e decidir criar um imposto novo por canetada. Não pode.
Qualquer tributo novo ou qualquer aumento precisa virar uma lei, e essa lei precisa ser discutida e aprovada pelo Poder Legislativo, seja o Congresso, as Assembleias dos Estados ou as Câmaras dos Municípios. E tem mais. Para evitar surpresas desagradáveis, existe uma espécie de quarentena do tributo. Funciona assim, olha que interessante. Uma lei que cria ou aumenta o imposto hoje não pode começar a valer amanhã. A regra geral é que a cobrança só pode começar no primeiro dia do ano seguinte. E, além disso, tem que esperar no mínimo 90 dias da publicação da lei. É uma dupla trava, uma proteção fundamental para que todo mundo possa se planejar. Beleza, já entendemos as regras do jogo. A próxima pergunta lógica é: mas quem pode criar essas leis? Bom, como o Brasil é uma federação, esse poder é todo dividido. E essa divisão de poder é bem clara. A União, lá em Brasília, cuida dos impostos de alcance nacional, tipo o Imposto de Renda e o IPI. Já os estados e o Distrito Federal são responsáveis pelo ICMS, que é aquele gigante do consumo, e pelo IPVA dos veículos. E lá na ponta, os municípios cuidam do IPPU dos imóveis e do SS, o Imposto sobre Serviços, cada um no seu quadrado, com a sua área de atuação. Bom, a gente está chegando ao final da nossa análise. E aí, qual é a visão geral, a grande lição que fica de tudo isso? Olha, o ponto central é este. Por trás de toda essa confusão que a gente às vezes sente, existe uma lógica. O sistema não é aleatório. Existe uma arquitetura, um conjunto de regras que busca o tempo todo equilibrar duas coisas. De um lado, o poder do Estado de arrecadar e do outro, os direitos e as garantias de quem paga a conta, do cidadão. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Toda essa complexidade, com suas regras, exceções, divisões, ela serve, no fim das contas, para quê? Será que ela é uma armadura que protege o contribuinte, que garante previsibilidade? Ou será que, na prática, ela acaba se tornando uma ferramenta que fortalece o Estado e sua capacidade de arrecadar? A resposta provavelmente está em algum lugar no meio, nesse eterno cabo de guerra,